Olá, estimados estudantes do 7º ano do Estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Galerinha, olha só, nós vamos dar continuidade às nossas temáticas, trabalhando assuntos que envolvem a questão da nossa espiritualidade. E olha só, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Vamos lá? Olha só, na aula de hoje vamos estar trabalhando sobre conhecimento da realidade. Vamos estar conhecendo a nossa realidade. E dentro desse conhecimento, vamos estar trabalhando essa temática, a violência na escola. Pessoal, a gente sabe muito bem como é a questão da violência nas escolas, que muitas vezes isso acontece. Por mais que a escola procure evitar isso, às vezes acontece. Mas como é que se dá a violência na escola? Como é que entra esse contexto escolar da violência? Por que é tão complicado como, de uma certa forma, o ato da violência, ele faz com que algumas pessoas se sintam má dentro da escola. Elas não conseguem expandir seus horizontes. Então, a violência escolar, geralmente ela provoca um trauma na vida da pessoa. Então, é dentro dessa temática que a gente vai trabalhar hoje com o objetivo que a gente tem é tentar evitar a violência na escola. Então, nós vamos trabalhar em cima dessa temática. Vamos lá, então? Olha só, a violência na escola. O fenômeno violência, que aqui a gente destaca, também está presente no âmbito escolar, pois nas escolas existem um aglomerado de crianças e jovens, olha só, de culturas diferentes, buscando conhecimento, buscando socialização e interação uns com os outros. E diante da diferença de comportamento, ocorrem ações violentas entre eles. Galerinha, seguinte, a gente sabe que no ambiente escolar existem pessoas diferentes. As diferenças são as mais diversas, na cultura, na espiritualidade, naquilo que as pessoas acreditam. Então, são várias diferenças. Só que tem um porém, nós seres humanos somos seres diferentes uns dos outros. Ninguém é idêntico a ninguém. Somos únicos. E isso faz com que esse fato de eu, professor Luciano, ser único na face da Terra, faz com que eu seja diferente de qualquer pessoa. Por mais que possa dizer, professor, eu conheço uma pessoa que é parecida com você. É parecida, mas ela não sou eu. A questão é, cada um é cada um. Nós temos as nossas diferenças. Eu tenho as minhas diferenças, tenho os meus costumes, os meus hábitos, que pode ser semelhante ou não a outras pessoas. Então, isso já me faz diferente de qualquer pessoa. Pessoal, então, quando a gente se depara com o ambiente escolar, lá todos nós somos diferentes. Cada um tem um aspecto diferente de outro. Cada um tem uma cultura, uma religião, acredita em coisas diferentes uns dos outros. Cada um tem a sua forma de pensar e viver. Então, isso faz com que nós sejamos diferentes. Eu não sou igual a ninguém. Então, diante disso, o que acontece? Eu estou inserido, ou melhor, você, caro estudante, nós estamos inseridos em um ambiente de pessoas totalmente diferentes. Então, isso vai fazer com que cada um tenha uma personalidade. E não é por causa que, só porque fulano de tal é diferente, pensa totalmente diferente de mim, que eu não vou me aproximar dele. Ao contrário, eu vou fazer o possível para prejudicar a vida dele. Que é muitas vezes isso que acontece. A violência nas escolas começa a partir desse pensamento de querer ser melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Pessoal, cada um tem as suas particularidades. Cada um de nós tem o seu jeito de ser. E isso faz com que nós sejamos diferentes. Então dizer,
eu sou assim com aquela pessoa porque ela é diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Então, aí já começa o nosso ponto de partida. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Todos somos iguais ali. Ah, mas fulano de tal tem mais dinheiro do que eu, tem mais amizade do que eu. Pessoal, é o jeito de ser daquela pessoa. A questão financeira, ela não vai determinar quem a pessoa é. O que determina o que a pessoa é o caráter. E é isso que é importante na nossa sociedade. O caráter e não aquilo que a pessoa tem, mas sim o caráter. Devemos valorizar o caráter das pessoas. E é esse contexto que a gente vai começar a avaliar. Vamos voltar lá para o slide para verificar outras situações. Pessoal, um dos fatos que acontece violência nas escolas é o chamado bullying. Todos nós sabemos o que é o bullying, não é? Você sabe, não é? Você já praticou bullying ou já sofreu bullying? Quem pratica é uma situação. Agora, quem recebe já é outra, pessoal. Então, o bullying, ele não é aceito nas escolas. As escolas têm que combater, porque é a partir daí que vai começar a haver as intrigas entre os estudantes. Ah, mas eu apelidei uma pessoa, ela não gostou e eu percebi que ela não gostou e eu continuo apelidando. Isso vai prejudicar ainda mais a relação de vocês. Pode ter certeza. Pessoal, o bullying, ele se dá de diversas maneiras. Através de ofensas, muitas vezes as ofensas levam à agressão física, agressão psicológica, ao isolamento social. Então, a pessoa que sofre o bullying, ela vai se retrair. Ao invés dela mostrar tudo aquilo que ela tem para oferecer, não, ela não vai mostrar nada, ela vai se retrair nela mesma e ninguém será capaz de conviver com aquela pessoa, porque ela vai se sentir todo o tempo ameaçada. Então, se você pratica ou já praticou bullying, não faça mais isso. Pessoal, é em cima dessa temática que a gente vai começar a trabalhar hoje, sobre a questão da violência escolar. Vamos voltar lá para a gente ver mais situações sobre o que é a violência? Olha só, o bullying é um termo da língua inglesa. Bully significa valentão, que se refere a todas as formas de atitudes agressivas. Olha só, as atitudes podem ser agressivas, mas também podem ser verbais, quando eu ofendo uma pessoa, ou pode ser também física. Além disso, elas podem ser intencionais, quando eu tenho a intenção de ofender a pessoa. E ela pode ser repetitiva também. Eu cometo bullying várias vezes. E isso ocorre sem motivação evidente. E são exercidas por um ou mais indivíduos. Ou seja, muitas vezes não é uma única pessoa que comete o bullying. São um grupinho de pessoas que ele identifica uma pessoa e vão lá naquela pessoa e começa a fazer bullying com ela. Só que o bullying causa dor e angústia e tem o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa, sem ter a possibilidade ou a capacidade dessa pessoa se defender. Pessoal, muitas vezes o bullying, aqueles que praticam bullying, eles vão praticar o bullying contra quem? Uma pessoa mais forte que eles? Não. Geralmente eles procuram alguém que eles consideram menos fraco, que não vai ter a condição de reagir. Então, isso já determina que o bullying, ele não é bom, não é agradável, porque se eu vejo naquela pessoa uma fragilidade, o que deveríamos fazer? Olha só, nós estamos tratando isso na aula de ensino religioso. O que deveríamos fazer quando vemos uma pessoa frágil? Devemos fortalecer ela ou devemos fragilizá-la ainda mais?
Quais foram, assim, eu acredito que vocês participam das igrejas, de alguma igreja. Vocês devem ter alguma religião. E o que a religião de vocês determina? Quando a gente vê uma pessoa fraca, o que devemos fazer? Eu sou cristão. Quando a gente vê, para os cristãos, quando a gente vê uma pessoa fraca, nós devemos fortalecer aquela pessoa. Pode ser tanto lá na igreja ou dentro da sociedade. Se a pessoa ela é enfraquecida, a gente tem que buscar fazer com que ela se fortaleça, com que ela vigore, com que ela cresça e não diminuí-la ainda mais. O bullying faz com que a pessoa seja diminuída ainda mais. E se você, caríssimo estudante, se você vai a alguma igreja, se você tem a sua fé, a sua espiritualidade, e você pratica bullying, deve ter algo errado. Se você frequenta uma igreja, independente de qual seja, católica, evangélica ou qualquer outra denominação religiosa, se você participa e se você pratica o bullying, deve ter alguma coisa errada. Então, não cometa isso, não faça bullying contra outras pessoas, porque você não está vivenciando na sua vida aquilo que você aprende lá na igreja, certo? Vamos continuar então? Vamos lá? Olha só, o bullying, ele é um problema mundial, não é somente na minha cidade ou na minha escola, ele é um problema mundial. Ele pode ocorrer praticamente em qualquer contexto no qual as pessoas venham a se interagir, tais como escola, faculdade ou universidade. Às vezes o bullying acontece também dentro da família e pode ocorrer também lá no local de trabalho ou entre vizinhos. O bullying ele está presente em todos os locais. Existe uma grande tendência de as escolas, olha só, as escolas não admitirem a ocorrência do bullying entre seus alunos. A escola não deve permitir. Só que muitas vezes elas desconhecem o problema ou se negam a enfrentá-lo. E aí está o erro daqueles que estão à frente da escola. Estão inclusos no bullying os apelidos pejorativos, ou seja, aqueles apelidos que buscam diminuir a pessoa, criados para humilhar e rebaixar os colegas. Então, o bullying começa aí dentro dessa característica. E o bullying ele está dividido em duas categorias. A primeira, o bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores masculinos. Olha só, isso daqui está entre, geralmente, o bullying direto, ele está mais comum entre os jovens, os rapazes. Por quê? Eles vão lá e cometem o bullying contra tal pessoa. Então, a pessoa, ela sabe quem são os seus agressores. Olha só, olha a palavra que eu usei, agressores. Quem pratica o bullying, ele está agredindo uma outra pessoa. Agredindo verbalmente, agredindo de forma física, psicológica e tantas outras características. Então, entre os rapazes, o bullying ele é direto, porque a pessoa que sofre o bullying sabe quem são os seus agressores. Mas olha só, vamos ver a outra característica do bullying? Vamos lá então? Temos o bullying indireto, sendo essa forma mais comum entre as mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento social da vítima. Então, o bullying indireto acontece mais entre as meninas, quando elas, de uma certa forma, procuram isolar alguém, vamos supor lá na sala de aula. Alguma menina está sendo isolada, ela está sofrendo bullying, ou seja, ela não consegue fazer amigos porque as outras meninas da sala não a aceitam
como ela é. Então, elas começam a praticar o bullying, ou seja, o bullying indireto é uma forma de isolamento onde determinada pessoa, não é a pessoa que se isola, são as pessoas que vão isolando ela, que não permitem que ela faça parte do seu grupo. Então, esse seria o bullying indireto. Galerinha, vamos voltar lá para o slide para ver mais outras situações sobre o bullying. Então, aqui a gente já está vendo algumas características. No espaço escolar, olha só, aí na escola de vocês, quando não ocorre uma efetiva intervenção contra o bullying, então a escola, de uma certa forma, ela não cria meios para combater o bullying, o ambiente ele fica contaminado. E os alunos, sem exceção, são afetados negativamente, experimentando sentimentos de medo e ansiedade. Por quê? Se eu sei que lá na minha escola, pessoal, olha só, se eu sei que lá na minha escola não há o combate contra o bullying, aqueles que praticam bullying vão se sentir incentivados a continuar praticando. Então, a escola, de uma certa forma, ela já está errando porque ela não está combatendo o bullying, ela está deixando a coisa livre. Então, aqueles que praticam bullying, eles se sentem motivados a continuar praticando e vão praticar ainda mais. Então, aqueles que, de uma certa forma, são afetados, eles já sentem que aquele ambiente é pesado. Agora, se a escola ela não aceita o bullying, se ela não tolera e cria meios para combater, aí todos os alunos já se sentem seguros, principalmente aqueles que sofrem. Vamos lá voltar para o texto? As crianças ou adolescentes, olha só, estamos nos referindo aqui aos que sofrem o bullying, podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa estima. Pessoal, a gente vê casos por aí direto de jovens que sofreram bullying durante a vida escolar. O que aconteceu? Eles foram abalados psicologicamente. Então, eles buscam se vingar. Então, o que muitas vezes acontece? Ele sofreu bullying durante toda a sua vida escolar, criou um trauma tão profundo que aquilo faz com que, depois de uma certa idade, ele queira se vingar. Mas ele vai se vingar de quem? Daqueles que praticaram bullying contra ele ou de qualquer pessoa. Às vezes, na sua grande maioria, eles vão se vingar de pessoas que não têm nada a ver, de outras crianças que estão lá na escola. Então, só para vocês terem essa ideia, o bullying, ele permanece na pessoa, ele agrediu a pessoa de uma forma com que a pessoa ela se sente na obrigação de futuramente ir se vingar, certo? Vamos continuar então a leitura? Porque olha só, essas pessoas tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo inclusive contrair comportamentos agressivos, da qual ela quer se vingar. Um dos aspectos desse tipo de violência do bullying, que é o alvo dos agressores, geralmente são pessoas pouco sociáveis, com baixa capacidade de reação ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra si e que possuem forte sentimento de insegurança, o que os impede de solicitar ajuda. Então, como a gente foi falado, aquela pessoa que sofre bullying é aquela pessoa que, de uma certa forma, ela é frágil. Então, os outros tentam fragilizá-las ainda mais. E o bullying faz com que ela vá se fragilizando ainda mais, da qual ela não consegue buscar ajuda, porque ela tem medo de que, ao procurar ajuda, os outros comecem a prejudicar ainda mais a sua vida. Mas olha só, a escola é lugar de formação ética. A escola não é lugar de bagunça, é lugar de formação ética e moral dos estudantes, onde professores ou demais funcionários devem contribuir para essa formação. A violência em si,
ela é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas e se manifesta de diversas formas entre todos os envolvidos no processo educativo. A violência, o bullying, ele é uma violência e ele tem que ser combatido pela escola. Vamos ver, então, algumas medidas que servem para coibir a violência na escola. Aumentar a vigilância policial nas escolas e mediações, muitas vezes é necessário isso, mas é importante também o diálogo entre alunos, professores e diretores e firmar uma parceria com a comunidade escolar. Medidas disciplinares aos estudantes também servem para combater a violência e criar uma cultura e educação voltada para combater a violência, onde a autoestima e a solidariedade entre as pessoas deve ser o foco. Essas medidas trarão resultado de melhoria da relação entre a comunidade escolar. Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam traduzir, olha só, respeito ao próximo através de atitudes que levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, visando atingir objetivos propostos no projeto político-pedagógico. Pessoal, a escola ela tem como foco proporcionar o desenvolvimento de cada estudante. E o combate ao bullying se faz isso. Se a escola não combate, ela não está proporcionando que os estudantes se desenvolvam. Agora, se a escola combate, se ela não tolera o bullying, ela está fazendo com que todos possam se desenvolver, dos considerados mais fortes até os considerados mais fracos. Então, todos nós temos o direito de nos desenvolvermos como pessoa, e combater o bullying vai estar contribuindo para isso. Olha só, para finalizar a aula de hoje, eu digo para vocês, galerinha, tem uma atividade que nós propomos em relação a essa aula. Façam a atividade e espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.